Meu microfone estava dando problema essa manhã e começou com eu. é, eu aprecio o jeito que você nos leva a esse momento juntos como uma igreja. Eu sinto como nós começamos nessa manhã, tem trovões nessa sala, trovões. Eu não sei o que fazer. O que vocês querem que eu faça? Não é divertido. Eu quero agradecer vocês. Senhor Jesus, você tem um plano para o nosso serviço hoje e nós vamos com isso. Então, muito obrigado por nos trazer a esse lugar. Eu agradeço pela adoração que o time nos levou. Tem um problema, mas tem esse problema, mas tem esse momento que resolve tudo, que nos leva a você. Eu oro para todas as pessoas que estão com problemas, que esse momento se resolva. Nós colocamos toda a nossa atenção em você. É tudo sobre você, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito bom dia. Bom dia aos que estão online. Feliz Dia das Mães. Você não pode falar Feliz Dia das Mães de volta, mas temos as melhores mães do mundo aqui. Eu vejo vocês e eu escuto sobre vocês, eu escuto histórias de vocês. Vocês estão fazendo muito bem. Obrigado por ser mães incríveis. Tem uma mãe que começou a bater as mãos. Não, mas de verdade, muito bom. Eu escutei todos os planos hoje, nessa manhã. E eu tenho vários planos para essa manhã, para sair mais cedo, mas eu esqueci, então eu falhei. Homens, para o que vocês que fizeram bem, muito bem, mas o que não falharam. Eu entendo que o Dia das Mães é um dos dias meio estranho. Muitas mulheres não vêm para a igreja, mas é um dia difícil para homens também. Problemas que vêm com perda de mães, dificuldades com seus filhos. Então, tem dor que vocês sentem nesse dia, mas abrindo a palavra de Deus vai encorajar vocês com nós estamos nesse processo que às vezes é confuso, difícil, mas tem esse momento que resolve e abre nossos olhos a Deus. E nós vamos falar sobre um homem que era o rei de Israel, o rei Davi. Nós estamos pensando sobre o sujeito, como é conectar com Deus. E ele era um homem que também errou muito. E ele tinha problema com colocar tudo junto. E até as mensagens parece que ele está querendo entender o que Deus quer e viver com isso. E não era claro, não era perfeito, mas era difícil de colocar tudo junto. Segundo Samuel, capítulo 7. Isso é Deus nos falando com nós pela sua palavra. E é uma coisa que realmente aconteceu na história. E o que aconteceu em uma pessoa e as pessoas ao seu redor naquele tempo. E o que aconteceu é que nos dá informação como Deus trabalha. E nos ajuda a pensar como Ele trabalha nas nossas vidas. Ele pode estar perguntando coisas de você diferente, mas como... E em Samuel, nos fala que Davi está na parte que
a terra está se acalmando, está indo devagar. Ele podia respirar fundo e ver a vida claramente. E parece aqueles momentos que nós temos às vezes que você fala, isso está pronto. Onde eu estou agora e como e para onde que eu vou agora, depois. E quando ele se achou nesse lugar, ele decidiu que ele quer construir uma casa para Deus. Eu estou vivendo nesse lugar bonito, um palácio. O texto fala: enquanto a arca de Deus está lá fora. Isso não está certo. Deus precisa estar primeiro. E eu preciso fazer uma coisa para ter certeza que Deus é primeiro. Deus vem primeiro. Então ele fala que ele vai construir uma casa para Deus. E é uma casa que dá glória e o que ele deveria ter. Então ele vai a seus amigos, um homem que está o Natan, que é um profeta, e ele fala para Natan que ele vai construir uma casa. O que você pensa? E Natan fala no texto, ele fala ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Então é uma coisa incrível. Para o que você quer fazer para Deus e o que um amigo está falando. Teve alguma vez que alguém falou que Deus falou para eu fazer isso? E como um pastor, várias pessoas vêm a mim e eu sempre escuto que Deus está fazendo com outras pessoas. Eu fico exausto às vezes e falo, não, ele não fez isso. E as pessoas ficam bravas e eu nunca mais vejo elas, mas eu só faço isso quando eu penso, Deus nunca faria isso, isso está contra a sua palavra. E eu também creio que para justificar nossas ações, nós falamos, Deus me falou para fazer isso. Mas quando você lê isso, quando você lê a Bíblia, Deus está falando ele. Tem uma coisa dentro dele acontecendo. Eu não deveria estar vivendo nesse lugar lindo quando a arca de Deus está num lugar ruim. Nós podemos fazer uma coisa melhor. E eu vou fazer uma coisa para dar um passo nisso. Ele está falando para o seu amigo Natan. E ele fala que Deus me falou para fazer isso. E Natan falou que sim, isso faz sentido, isso é uma coisa boa. E isso vai honorar a Deus, faz isso. Deixa eu mudar a pergunta um pouquinho. Teve algum momento na sua vida que você escutou de Deus? Eu sempre sou perguntado que se você já escutou de Deus. Ele está falando diferente no Testamento Velho, como ele fala com nós hoje. Quando Jesus está falando com seus discípulos que ele vai ir embora, e quando os discípulos queriam saber para onde ir, Jesus estava lá, ele sabia o que fazer. Quando eles precisavam de qualquer coisa, Jesus estava lá.
Jesus estava para ajudar. Jesus, nós precisamos de comida. Como eu oro? Eles só perguntavam a ele. E agora ele está indo embora. Imagina quando você tem a presença dele 24 por horas por dia. E eles estavam panicando. E Jesus respondeu falando, não, quando eu for embora, eu quero que vocês esperem. Não vai a esse lugar e espere. E eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai estar com você 24 por dia. Você vai ter o poder do meu Espírito dentro de você. E é isso que você tem quando você tem fé em Jesus. O Espírito de Deus em você. O mesmo Espírito que levantou ele da morte dentro de você agora. Para que ele possa te guiar, para que ele possa te ensinar como viver. Quando eu estava explicando dos discípulos, quando eles tinham Jesus do seu lado, vocês pensam, eu preciso disso. E se você tem a sua fé em Jesus, você tem isso. E tem esse senso de o que Deus nos está falando para fazer. Então, Davi fala para Natan. Natan responde e fala, sim, parece uma coisa boa. 4 vezes nós lemos na escritura Davi vindo a Natan. Essa é a primeira vez que ele vem a Natan. Ele é um profeta. A primeira coisa parece uma coisa boa, vai fazer isso. E naquela noite, em 1 Crônicas 17, 3-4, naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã, vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não será você que construirá uma casa para eu habitar. Então, Natan, seu amigo, tem que dar essas palavras. Ele tem a visão, ele tem o sonho, que ele quer fazer uma coisa para fazer para Deus. Davi quer fazer isso. E ele fala para seu amigo fala sim, absolutamente. E as palavras vêm de Deus que não, você não vai fazer isso. Então, tem umas coisas que quando nós pedimos a Deus, nós sabemos que nós somos supostos a fazer isso, porque está na sua palavra. Mas tem outras coisas que nós pedimos que faz sentido, como essa. Que isso vai trazer glória, construir uma casa para Deus. Então você vai assumir que Deus quer isso. Eu reconheço que vários de nós temos essas coisas na nossa vida e nós sabemos quando obedecer, mas tem outras coisas que tem coisas que fazemos para Deus que está nos nossos corações e nós assumimos que isso é uma coisa boa. Tipo, ser amigo com os seus vizinhos. Eu quero que você perdoe aquela pessoa ao trabalho. Eu quero que você se envolve em um grupo em Deus. Eu quero que você ajude as crianças. Tem uma coisa que você está sendo dito por Deus e um senso no seu coração. E quando você sensa isso, não espere. Eu acho que tem uma coisa que tem que ser dita pela obediência. E eu gosto que ele pergunta a um amigo, a um Natan, o que você pensa? Isso parece sábio. Mas tenha cuidado porque às vezes eu encontro quando pessoas
vêm a falar comigo que Deus me falou isso. Eles querem um sim, mas quando eles veem um não, é um momento desconfortável. E eu só queria falar, continue procurando Deus. Em Filipenses fala, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo. Continue falando com Ele. Eu acho que essa tem que ser a trajetória da nossa vida. Eu quero conectar com Deus. Então fala com Ele. Traz tudo a Ele. E nós estamos falando uma coisa gigante, a construir uma casa. Isso é uma coisa grande. Mas Ele quer todo o aspecto da nossa vida para Ele. Às vezes Deus fala sim, nós amamos isso. Às vezes Ele fala não. Nós não gostamos disso. E às vezes Ele fala ainda não. E às vezes Ele fala, eu tenho outra coisa para você que é melhor. Então, para Davi, ele fala que ele tem não, e ele fala que ele tem uma coisa melhor para ele. Então, pense sobre isso por um momento. O que vamos saber é que Davi tem o que certo. A visão dele de ver uma casa construída tá certo. E Davi olha e é uma coisa boa. O que tá certo. O como. O quando. E quem tinha que ser decidido ainda. E ele pensou que ele era o quem. E Deus fala que você não é. Um ano depois, Deus explicaria isso. 1 Crônicas 22:8. E isso não parece certo quando escutamos um não. Quando é uma coisa certa, quando é uma coisa boa. Para vocês orando para a salvação de seus filhos. E é uma coisa difícil numa manhã nesse dia. Deus quer que um ano depois, quando ele fala o porquê. Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Não, mas espera. Deus, você me falou para fazer isso. Deus fala, eu tenho uma coisa melhor para você. Você tem que acreditar em mim. Derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Então seu filho Salomão, anos depois, explicaria ainda mais. Meu pai Davi queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa. Mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. Eu quero que você escute isso. Eu acho esse versículo muito ajuda. Muito de nós fomos treinados a escutar a palavra não, e essa é uma coisa má. Se alguém me fala não, alguém está me bloqueando das minhas coisas. E eles não podem chegar às coisas que eles querem. E quando somos ditos não, é uma coisa má. E às vezes escutamos que isso é uma disciplina. Eu fiz alguma coisa errada? É isso que minhas crianças eu falaria não, quando eles fizessem coisa errada. Quando Deus fala não, você não pensa, o que eu fiz errado? Eu estou sendo disciplinado? Pode ser um problema, mas nesse caso, você
fez uma coisa boa. Você teve essa visão? Deus fala, não, então a visão estava errada. Não, ele fala que ele estava com a visão certa. Então até Nathan falando que sim, isso faz sentido, é uma coisa boa. Era só o como, o quando e por quem. Deus arrumaria isso há um tempo depois. Deus falaria, eu quero esse lugar construído, mas eu quero que você escute isso. Cristianidade não é por fazer as coisas e chegar a Deus. Tudo é sobre Deus vindo a nós e fazendo o trabalho a nós. Então espera um minuto. É interessante o ciclo que quando Deus coloca sua graça em nós e nos abençoa e faz o trabalho a nós, porque nós éramos pecadores e nós éramos separados de Deus, e Jesus vem a esse mundo e ele é a substituição do nosso punição, porque ele nos ama e nós falamos obrigada, e Davi está falando e Orlando. Eu te amo, você me abençoou tanto e eu quero te servir. E essa é uma resposta cheia de Deus. Eu quero ler 1 Samuel, capítulo 7. Quero que você escute. Ele fala: Deus fez coisa a vocês. E tem uma coisa. Pergunta para você o que Deus fez por você e agradeça a Jesus. Eu te tirei. E você tem que ser o príncipe de Israel, o rei. Eu estarei com você em todo lugar e vou tirar todos os inimigos que estão contra você. E é uma recordação que Deus está com você e Ele te ama. E Ele vai falar o que está para vir. Eu falei não para isso. E eu vou falar o que está sim. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Em uma versão mais curta, essa é uma coisa teológica no Testamento Velho. É o ponto que é anunciado que de Davi e a linha de Davi veria o Messias que sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre e sempre.
E em Mateus e Lucas tem dores tiradas. Isso é chamado Davi tem a visão para construir a casa para ele e Deus fala não e ele não sabe o que fazer, está frustrado. Ele pensa que ele sabe o que fazer, mas Deus fala, eu tenho outro plano, eu tenho uma coisa melhor. E depois que você está embora, o que eu comecei agora vai continuar até Messias e seu reino. Em Romanos fala, elas se referem a seu filho que, como um homem, nasceu da linhagem do rei Davi. Eu quero ler a sua resposta porque como ele responde é muito importante. Quando o sol está... Quando as coisas estão indo perfeita, quando você pensa, as coisas estão indo bem, certas, ele quer esse lugar. Então, é mais difícil quando as coisas não estão indo bem e quando você recebe um não, que você tinha tanta certeza que era certo. E temos que considerar em responder nesse jeito. Mesmo se Deus fala sim, não, eu tenho uma coisa melhor, ainda não. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade. Pausa. Faz isso. Senta com Deus. Nós fazemos coisas. Sente. Fala com Ele. E é o que Ele fala. Quão grande és o soberano Senhor. Deus, eu sou tão abençoado. Mas é você que me trouxe aqui. Quão grande és o soberano Senhor. Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Dá um momento para isso. E eu quero que você escute. Não há outro como tu. Eu não entendo. Eu não entendi. Agora tem nova informação. Eu ainda não vejo isso acontecendo. Você é um grande Deus. Não há outro como tu. Eu amaria se que vocês sairiam hoje com uma coisa. São essas palavras na sua língua. Não há outro Deus como tu. Tudo que você está passando, se você acabou de escutar ou não, se você está esperando, se você está num lugar bom e continuar a falar que não há outro Deus como tu. E tem esse ciclo que nós não estamos fazendo um trabalho e Deus está nos usando. E eu quero
E Deus está agora se expressando a Davi. Ele está falando o que ele está fazendo. E Davi não entende tudo. Ele está acreditando em Deus por isso. E Davi fala que não há outro Deus como tu. E como isso termina em 1 Crônicas 29, 2 a 3. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude. Lembra que ele não era para construir. Juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Se o menino vai construir, eu estou livre disso. Tudo bem, eu não vou construir. Ele fala. Agora, há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, além de todos os meus materiais que juntei para o santo templo. Eu não entendo. Eu coloquei todos os materiais, mas eu estou dentro. Você tem outra pessoa fazendo isso, mas eu vou continuar a trazer coisas. Deus, você é mais valuável que essas coisas que eu tenho aqui agora. Se prepare para as coisas que você está orando. O que você está orando hoje? Você está esperando? Você está escutando? Não. Talvez ele está falando que ele vai fazer isso, só que você não sabe como. Você tem o que, certo? Mas o que, o quando, o quem, não. E está esperando. Senhor, eu oro para cada pessoa nesse lugar e nós queremos falar que na nossa adoração a você não há outro Deus como tu. Amém.